Em um vídeo anterior, a gente viu como que a gente usa mutex e variáveis de condição para poder implementar a técnica de sincronização com threads. Nesse vídeo a gente vai ver um outro tipo de mecanismo de sincronização, que são os semáforos, que em certos casos são considerados mais simples do que mutex e variáveis de condição. Semáforos é uma estrutura de dados que foi definida por Dijkstra em 1962, nesse relatório técnico que descrevia uma trava com um contador associado. Era basicamente o título desse texto. Obviamente não dá para a gente ler nada, estava escrito em holandês. Nesse caso, ainda nem era uma publicação de largo alcance quando ele foi desenvolvido. A ideia então é que a gente tem um contador e junto com o contador existe uma trava, existe um mecanismo de sincronização. E o princípio básico dele é que ele define operações atômicas em cima desse contador. São basicamente duas. Uma operação que originalmente era chamada de P, que tinha um significado no holandês, mas que a gente normalmente hoje chama de down ou wait, ou em alguns casos acquire. E a ideia é a seguinte: se o contador tiver com valor 0, se você tentar fazer um down nele, ele vai parar, ele vai travar a thread que está tentando executar, até que aquele contador seja maior do que 0. Quando o contador for maior do que 0, aí sim a thread pode decrementar o contador e continuar executando. A outra operação é basicamente o oposto, era chamada de V, e hoje a gente normalmente chama de up, ou post, ou release, que é basicamente um incremento do contador. E aí incrementar o contador você sempre pode. O que acontece é que se tinha alguma tarefa que estava esperando, porque a tarefa anterior tinha encontrado o contador igual a 0, se agora você faz um up, uma tarefa que estava esperando no contador igual a 0 vai ser liberada, porque agora o contador não vai ser mais 0. Você acabou de incrementar o contador. E o detalhe de qual que vai ser liberado, em que momento ele vai ser liberado exatamente, depende um pouco da implementação, mas em geral isso não é considerado importante. A ideia é, você faz o down, você só pode prosseguir se o contador for maior do que 0. E na hora que você prosseguir, você vai decrementar o contador. Então ele pode chegar até 0 no pior caso. E quando você faz um up, você vai incrementar o contador. E se o contador era 0 antes, então podia ter alguma tarefa esperando, eu vou liberar uma delas para poder continuar. Do ponto de vista de implementação, depende um pouco da linguagem que a gente está usando. Existem várias versões diferentes que podem ser incluídas na definição de semáforos. Então você pode ter um semáforo limitado, que é um semáforo que você só pode fazer up nele até um certo valor do contador. Se você tentar incrementar o contador mais do que um certo tanto, ele gera uma exceção. Pode ser bom para controlar certos tipos de operação e evitar erros. Existem também os semáforos chamados de binários. Esses semáforos só podem assumir valor 0 e 1. Então, basicamente, eles funcionam como se fosse uma mutex. Você pode fazer um down para travar e um up para liberar. Normalmente, a gente não usa esse tipo de semáforo nas linguagens que a gente trabalha com elas normalmente. Os semáforos, então, podem assumir quaisquer valores. Existem, entretanto, semáforos que a gente vai usar e vai, pela forma de uso, fazer com que eles normalmente só assumam o valor 0 e 1, mas eles não são esses semáforos binários, porque se eu quiser e fizer mais incrementos neles, eles podem assumir outros valores também. Tem também os semáforos testáveis, que eu posso, ao invés de simplesmente fazer um down, eu posso verificar se eu tentasse fazer um down agora, eu ia bloquear ou não. É uma operação try down. E ainda existem alguns semáforos que permitem você olhar qual é o valor do contador sem, na verdade, usar o semáforo. Em geral, essas implementações que oferecem recursos extra, como o try down, ou que permitem você verificar o valor do contador, permitem certas otimizações que podem ser muito importantes em código embarcado, por exemplo, mas que não são recomendáveis quando a gente está escrevendo código distribuído tradicional, porque eles tornam o programa da gente mais sujeito a erros, porque na verdade a gente está violando um pouco as condições de sincronização que exatamente o semáforo foi criado para poder permitir. Em Python, a forma de utilizar semáforos é basicamente utilizando a biblioteca de thread. Você cria semáforo como um tipo de variável definido da biblioteca de thread.
No construtor, você pode indicar qual é o valor que você quer usar para criar. Se você não indicar o valor, ele vai ser 1. E você pode fazer o down com acquire e o up com release. E o semáforo vai funcionar exatamente da forma como a gente viu anteriormente. Python oferece a opção do semáforo limitado, que só pode chegar até o valor que foi definido quando ele foi criado. Então, um semáforo limitado com valor igual a 1, inclusive, ele vai ser um semáforo binário, que ele só vai poder assumir 0 ou 1. Se eu fizer um semáforo limitado com valor 10, ele vai poder assumir qualquer valor entre 0 e 10. Mas, como eu mencionei, isso não é um recurso muito utilizado, a não ser para depuração. A definição de semáforos em POSIX ela é, na verdade, independente de pthreads. Por isso tem um arquivo semáforo.h e os comandos não têm o pthreads começando o nome de cada comando, porque eles são uma biblioteca independente. Então você define semáforos com o tipo semT, você inicializa o semáforo com sem-init, o segundo parâmetro exatamente com o valor 0 nesse segundo parâmetro, a gente está dizendo que esse é um semáforo que a gente vai usar com pthreads. E o último parâmetro é o valor que a gente quer colocar naquele semáforo para começar. As operações são o wait e post. O wait é o equivalente ao down e o post seria o up. Nessa biblioteca de POSIX, a gente tem uma operação timeDoWait. Eu vou fazer o wait, mas eu vou esperar só um certo tempo, e se dentro daquele tempo o semáforo não ficar positivo, eu gero um erro. Ou o tryWait, que eu posso dizer, olha, se eu tentasse fazer um wait agora, eu ia travar ou não. Então, são extensões que, de novo, a gente deve evitar de utilizar. Para a gente ver agora o funcionamento de semáforos, né, como que a gente usa semáforos na prática, vamos considerar o caso da fila limitada para ser usada por um produtor e um consumidor. Então a gente vai usar a biblioteca de threading, a gente vai criar um semáforo que vai ser simplesmente uma trava, porque a gente vai ver que a gente tem uma situação que a gente vai precisar ainda de exclusão mútua. Então a gente criou um semáforo iniciado com 1. E a gente vai criar dois outros semáforos, empty slot e full slot. O empty slot vai contar quantos espaços vazios a gente tem na fila, e o full slot vai contar quantos espaços cheios a gente tem na fila. Na inicialização, então, o empty slot vai ser inicializado com n, que é o tamanho da fila, e o full slot, a fila está vazia, vai ser inicializado com 0. O produtor, então, ele vai pegar um slot vazio, então ele vai fazer um acquire do semáforo de slot vazio, então ele vai decrementar o contador de slots vazios e vai continuar se aquele contador não era igual a 0, que é o que a gente quer, né? Se tem slot vazio, eu posso colocar um elemento na fila. Então, o acquire vai me dar essa garantia. E aí eu vou travar o alloc, que é o outro semáforo que eu criei como simplesmente se ele fosse uma mutex. Então, eu vou fazer um acquire nele. E aí eu vou fazer o código que eu preciso para poder manipular a fila, que é colocar o elemento novo que eu quero colocar na fila na posição in, incrementar o valor in de forma circular e incrementar o contador que indica quantos elementos que tem na fila. Depois que eu fiz isso tudo, aí essa é a minha seção crítica, eu posso liberar a trava, faço release na trava, e como eu tenho outro semáforo que conta quantas posições já foram preenchidas, eu vou então agora fazer um release no contador de slots cheios, que quer dizer eu estou incrementando o contador de slots cheios. Nesse caso, o que é importante notar é que a ordem desses dois comandos iniciais importa. Primeiro eu tenho que decrementar as posições vazias na fila para saber se eu posso ou não colocar um elemento na fila. Quando eu passar dessa primeira operação, aí eu posso travar a exclusão mútua para manipular a fila. Se eu tentasse travar a exclusão mútua primeiro e depois tentasse fazer o acquire do empty slot, se eu travar e a fila já está cheia, essa operação do empty slot ia bloquear e eu não ia mais liberar a trava, eu entrava em deadlock com todo mundo que estivesse na fila. Por outro lado, as operações de liberar a trava e de fazer o incremento do full slot, essas duas eu poderia trocar a ordem, porque elas estão só liberando o recurso, e isso eu poderia fazer em qualquer uma das duas ordens que não teria problema.
Do outro lado, o consumidor vai primeiro decrementar os slots cheios. Né? Para eu poder tirar um elemento da fila, eu vou consumir o elemento, tem que ter elemento na fila, tem que ter um slot preenchido na fila, então eu decremento o número de slots cheios. Aí eu travo a exclusão mútua para manipular a fila, tiro o elemento que está na posição Alt, incremento a variável de Alt para anotar que eu tirei um elemento da fila, decremento o contador de elementos na fila, libero a trava de exclusão mútua e faço o incremento do empty slot para indicar que agora tem mais uma posição vazia, já que eu tirei um elemento da fila. Notem que normalmente quando a gente usa semáforo é comum a gente ter situações onde as operações elas aparecem de forma combinada entre os dois códigos, né? Nesse caso aqui o produtor e o consumidor. Então a gente tem o empty slot, eu tenho o acquire de um lado, então eu vou decrementar o empty slot no produtor e vou incrementar o empty slot no consumidor do outro lado. Então, de um lado eu pego uma posição vazia para poder colocar um elemento, do outro eu incremento as posições vazias, já que eu retirei um elemento da fila. Da mesma forma, o full slot, no produtor eu incremento o full slot para indicar que eu coloquei um elemento na fila, no consumidor eu decremento o full slot para indicar que eu vou tirar um elemento da fila. Esses são os pontos principais das definições de semáforos. Existem pessoas que consideram que é mais fácil fazer sincronização com semáforos do que, por exemplo, com variáveis de condição e exclusão mútua. Realmente, como a gente viu no caso da fila limitada do produtor-consumidor, o código com semáforos fica mais simples do que o código com mutex e variáveis de condição. Mas existem outros tipos de sincronização, normalmente sincronizações que são mais complexas, que o contrário é verdade. Mas cada um pode escolher ao longo do desenvolvimento dos seus programas qual que é o tipo de mecanismo que prefere utilizar.